Bom dia, irmãos. Estão todos bem aí? Vou fazer uma pergunta muito difícil. Você está feliz? Você está feliz? Oh, que bom. Já... Ah, aí. Ah, então tá bom. É relativo? Irmãos, já tem um tempo, tem dois assuntos que eu tenho estudado e pedindo ao Senhor quando é que eu poderia falar. Falar hoje, está em Filipenses, que é uma carta que eu aprecio muito, e o outro, do Evangelho de João. Eu cheguei até a comentar, acho que eu comentei com o Luiz, do tribunal de Deus e o tribunal dos homens. Eu cheguei à conclusão que eu quero o tribunal de Deus. Mas hoje eu gostaria de comentar quando Paulo fala em Filipenses 2, verso 12, Filipenses 2, 12, ele diz assim: pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, e expressão que quero chamar a atenção dos irmãos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outras palavras, com reverência. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. E há um verso aí que eu acho que não pega ninguém. Fazei todas as coisas. Fazei tudo, sem murmuração nem contenda. Queridos irmãos, precisamos dia a dia desenvolver a nossa salvação. Lembrando que em toda a nossa vida, desde que cremos no Senhor e Ele nos salvou, Ele é poderoso para nos dar a capacidade de poder fazer, realizar segundo a sua boa vontade. Se depender de nós, é fracasso puro. Mas Ele está em nós, e nele, como Paulo diz nessa própria carta, posso todas as coisas. O que quero, está no meu coração mesmo, no capítulo 4. Eu apenas colocando isso com respeito a esse desenvolver a nossa salvação. Como é isso? Irmãos, peço paciência de vocês, mas é coisa muito séria quando meditava um pouco mais sobre esse assunto. Capítulo 4 de Filipenses, eu quero pegar algumas exortações que Paulo coloca ali, com respeito à possibilidade, por favor, me entenda, de pecarmos e ficar por isso mesmo. Ele não pediu perdão. Espero que vocês vão entender daqui a pouco. Há coisas que nós cometemos e deixamos para lá. Então eu quero pegar algumas exortações que Paulo diz, e que para mim está muito no terreno da fé, de crermos mesmo que Deus é poderoso para realizar aquilo que Ele tem proposto, e o que podemos ver. Vocês lembram da registrada do Evangelho de Lucas? O Senhor falou sobre perdão. E ao Senhor falar um pouco sobre perdão para os discípulos, até quantas vezes de perdoar um irmão, e o Senhor não te digo até 7 vezes, mais 70 vezes 7. Você sabe o que os discípulos disseram para o Senhor? Depois que eles ouviram isso, perdoar. E se vier um dia, quantas vezes vier um dia, perdoe. Disse, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu acho que eles foram bem sábios aí. Com a fé que nós temos, esquece. Senhor, aumenta-nos a fé. Foi o pedido que eles fizeram. Eu creio que esse pedido deve ser nos atingir também por certas situações pelas quais nós passamos. Porque se tivermos uma fé pouco robusta ou robusta, certamente erraremos menos. Espero que os irmãos entendam, nós vamos entrar nesse assunto. Por quê, irmão?
Isso apenas pode de fundo para o que eu quero falar. Qual é a condição de obedecer os mandamentos do Senhor e permanecer no seu amor? Ah, João nos ajuda muito. João 15, aí lá. João 15, se guardaste os meus mandamentos, João 15, 10. Evangelho de João, capítulo 15, verso 10. Se guardaste os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Quando você obedece os mandamentos e permanece no seu amor, o Senhor diz, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Ainda João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, esse é bem conhecido. Eu gosto até do cântico que é tirado daí, que eu gosto muito de cântico tirado da Bíblia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém, verso 23 agora, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês têm ouvido não é minha, mas é do meu Pai. E ele disse que me enviou. Tenho dito essas coisas, diz o Senhor, enquanto ainda estou com vocês. Mas você não vai ficar só. E continua, verso 26. Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará lembrar de tudo que ele disse. Queridos irmãos, vamos orar. Senhor, colocamos esse tempo nas tuas mãos. Guarda a minha boca que fala e guarda os ouvidos dos irmãos, a fim de que aquilo que o Senhor quer, que está no teu coração, seja comunicado e possa capturar o nosso coração. Se porventura entre nós, a começar de mim, que possamos estar presos a alguma emoção, alguma coisa que nos tem prendido e deixado de desfrutar com alegria, com paz, desse amor do Senhor em nossa vida, a tal ponto de ter uma atitude que glorifica o teu nome, cheia de alegria, mesmo diante da adversidade. Senhor, guarda-nos a cada um de nós. Senhor, liberta-nos totalmente e ganha-nos para ti mesmo. A nossa oração é que o Senhor fale no nosso coração. Ganha-nos para ti mesmo. E é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Agora, irmãos, Filipenses, capítulo 4, tendo essas coisas que acabamos de dizer, como um pano de fundo, é um capítulo, aliás, a carta de Filipenses é uma carta de alegria. E no capítulo 4, Paulo diz assim, portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes no Senhor. Amo vocês e anseio em vê-los, pois são a minha alegria, a minha coroa de recompensa. Agora, suplico a vós que assiste que tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento. E peço a você, fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam ardentemente comigo na pregação da Boa Nova e também com Clemente. Com outros colaboradores, cujos nomes, gosto dessa expressão, estão no livro da vida.
E aí vem um verso que é bem interessante. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que todos vocês vejam, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se, o Senhor virá em breve. Tem outra versão que o Senhor está perto. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem. Ore a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo o que fazem. Em outras palavras, não andeis ociosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E agora ele coloca seis coisas bem interessantes. Por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro e tudo que é nobre. Outra expressão, justo, né? Ou melhor, responsável. Em tudo que é correto ou justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pense nisso, essas coisas são excelentes. E se algum louvor existe, isso ocupe a vossa mente. Continue. Continue a praticar tudo que aprendeste e recebeste de mim, diz Paulo. Tudo que ouviste de mim, me viram fazer. Então o Deus da paz estará convosco. Em outras palavras, dizem, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Por fim, Paulo agradece a oferta que ele havia recebido daqueles irmãos de Filipe. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isto por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com tudo que tenho. Eu li mais na edição reformada, talvez combinando com a sua aí, né? Irmãos, nesse texto, esse trecho, espero que vocês me entendam, nós temos pelo menos 5 pecados, e eu quero ver se eu falo todos hoje, que nós cometemos e fica por isso mesmo. Não nos preocupamos muito. O primeiro deles são pecados comuns, que surgem no meio de nós como cristãos, como já dissemos, por falta de uma fé robusta, fé pequena. Eu me incluo e peço a Deus que me ajude. A primeira é, suplico a evódica e síndica que restabeleçam uma boa convivência. Paulo, em outras expressões, ele fala, suplico, né, a essas duas irmãs, que tendo em vista a questão do Senhor, resolva esse desentendimento. Olhando daqui, dali, procurei saber o nome evódica, diz que é fragrância agradável. Mas a fragrância não está sendo muito agradável aí, não. E cite que um lugar fala assim, com destino, outro afortunado, bem conhecido. Agora, essas duas irmãs ficaram conhecidas no mundo inteiro por desentendimento. Paulo não diz o que ia acontecer entre elas, mas ele diz que havia um desacordo. E ele pede aos irmãos que auxiliem, que ajudem. São aqueles irmãos pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque Deus é o reino do céu. Não precisamos de pessoas, nosso bem pacificadoras, porque elas esqueceram que Deus, ao permitir esse conflito entre elas, ele estava dando a elas a chance, ambas, de se humilhar. Coisa que nós já falamos aqui, que foi perdida lá no Éden, mas em Cristo foi totalmente restaurado, porque ele diz, aprendei de mim que sou manso
e humilde de coração. Volto a dizer, irmãos, no reino não entra quem não for manso. Se você não suplicar ao Senhor, porque nós somos bravos demais. Mansidão, você está enrolado. E ore mesmo para que o Senhor trabalhe isso na sua vida e ganhe essa humildade que precisa. Então, entre essas duas, havia uma falta de harmonia. Elas foram e trabalharam com Paulo. Mas a fama delas chega até os nossos dias, por duas irmãs em desacordo. Não sabemos se resolveu o assunto, porque Paulo não fala. E não sabemos a causa disso, porque também não fala. Mas o que sabemos é que as duas estavam em oposição uma à outra. Irmãos, discordar é natural. Eu posso discordar de um irmão, mas eu não posso ficar alimentando isso. Eu tenho que ir diante do Senhor e procurar entender que às vezes o irmão está com razão. Na época eu trabalhava no quartel, nós tínhamos um período na hora do almoço, em que a gente parava para poder, um tempo, diante de estudar a palavra. E eles falavam assim, é a união dos evangélicos, deram o nome lá. Não sei se procura dar um nome, né? E um dia, um irmão falou sobre Mateus capítulo 25, das 10 virgens. E julgou as 5 virgens do inferno, condenou as 5 virgens, ponto final. Na hora que ele estava falando, eu não falei nada. Depois fui conversar com ele. Falei, irmão, escuta aqui. Incrédulo, tem o Espírito Santo? Não. Mas era assim o azeite. O azeite aponta para o Espírito Santo. E foi o suficiente, ele falou, não, porque papapá, eu fechei a boca. Não falei mais nada. Ouvi. Pronto. Ele foi para o lugar de trabalho dele, eu fui para o meu. Passados uns dias, ele chega, e eu trabalho na tesouraria, muita gente chega, viu, só agora entendi. Eu falei, glória a Deus, o senhor que falou para ele, não fui eu. Não vale a pena, irmãos, discutir, não vale a pena. Né? Você pôs sua opinião, discordou, deixa. O senhor cuida. Nós não convencemos a ninguém. Principalmente se não tiver humildade. Vê a importância de sermos humildes? E às vezes o Senhor permite isso para trabalhar em nós essa humildade. Pergunto, você já discordou de alguém? Não me responda. E se discordou, você foi depois e acertou, pediu perdão? Ah, viu como é que nós caímos fácil numa situação? Irmãos, nós temos que considerar isso diante do Senhor. Quem tem os meus mandamentos, eu guardo. Isto é algo que nós temos que guardar. Se há um desacordo, logo, mais tarde, com calma, pondera, vai diante do Senhor e acerta e perdoa. Muito bem. Segundo pecado. Esse não pega ninguém, né? Porque aqui eu tenho certeza que todos são alegres. Gosto desse versículo. Alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez digo alegrai-vos, então Paulo fala. Irmão, isso é um mandamento. Isto é um mandamento. Aqueles que têm os meus mandamentos o guardam. Você alegra sempre no Senhor. Não estou dizendo que você não vai ter tristeza. Todos nós temos coisas que nos entristecem. Hoje mesmo recebemos uma notícia da Glaucia dizendo que seu pai descansou. Ela usou outra expressão que eu chamei, meu paizinho descansou. Um homem bom e fiel, com as palavras dele lá. Descansou. Tivemos domingo passado lá, eu, o Vaguinho, o Tiago, Ruth, Rodrigo e eu. E a irmã usou essa expressão. Deus mandou vocês aqui, isso mesmo, Vaguinho, para me consolar. E ela dizia, meu pai não vai longe. Muito bem. Creio mesmo que a maioria dos que estão aqui estão sempre alegres. Eu estou vendo um sorriso aí que eu acho bom. Não é? Sempre alegres. Irmão, você acha? E aí que entra a questão da nossa fé. Que às vezes acontece coisa para te aborrecer, que Deus está fora. E Deus está de fora, vou ver o que o Deus vai fazer. Não, irmão. Ele prometeu estar conosco alguns dias, todos os dias, até a consumação do século.
Irmãos, se nós tivermos um testemunho desse, alegrai-vos, e Paulo diz, sempre. A tristeza vem, a adversidade vem, mas ela deve durar por pouco tempo. Você ir diante do Senhor, e como o salmista devolve-me a alegria da salvação. Paulo, ele estava na prisão quando ele escreveu isso, não era um lugar confortável, não. Né? Estava preso, quer dizer, quando ele diz isso. E ele, como já fomos lembrados aqui pelo Luiz, de Efésios, pelo menos umas 3 vezes nós encontramos a carta de Efésios, e fala assim, Paulo, prisioneiro, não é de Nero, não. Prisioneiro do Senhor. Né? E ele, irmãos, como nós precisamos de ganhar isto do Senhor, de andar, diz lá em Filipenses, de modo digno da vocação que fomos chamados. E devemos nos esforçar com diligência por preservar a unidade do espírito, o vínculo da paz. Ele escreveu outras cartas na prisão, e aí precisamos ter que essa situação pela qual ele passava, as situações pelas quais nós venhamos a passar, possam nos levar mais diante do Senhor. Digo para os irmãos, já disse, esses dias eu disse para a pessoa, aliás, foi o Carlos que esteve lá em casa. Disse, Carlos, meu joelho está maleável, se dobra com facilidade. Desde quando o Rude apresentou esses sintomas que ela tem apresentado. Eu só tenho um para onde correr. Quando vejo algumas situações, ela chorando, esse Senhor, é o Senhor que pode me ajudar. O que eu posso fazer? O meu joelho está fácil de dobrar. Mas eu digo, eu não quero perder a alegria. Mesmo nessa situação, eu quero cantar e dizer que eu estava perdido e fui salvo. Eu estava sem uma pátria, sem um lar, sem pai. Hoje eu tenho. Queridos irmãos, o mandamento é esse: alegrai-vos sempre no Senhor. Falta-nos, às vezes, fé, de que temos certeza de que em todas as situações, por mais complicadas que elas sejam, Deus está conosco. Ele não nos abandona. É difícil se alegar falta de emprego, falta de saúde. Não é fácil, não. Mas não há falta dele para nenhum de nós. Ele não falta. E aí, nessa mensagem, nos revela a eterna verdade alegre que somente será encontrada naqueles que têm um relacionamento diário com o Senhor. Aí terá a garantia de que Deus é capaz de transformar circunstâncias adversas para o nosso bem e para a glória dele. Eu não perco a esperança. Eu oro para que o Senhor glorifique o teu nome na vida da minha esposa. Eu vou saltar igual criança. Mas eu quero saltar hoje mesmo. Dizer, Senhor, obrigado, porque essas coisas que nos acontecem, a propósito, o Senhor não faz nada à toa, não. E possamos, num singelo testemunho, dizer, que importa? Deus é por nós. Ele nos salvou. As coisas que são passageiras. Então, temos, irmãos, esse mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 2, fala algo bem interessante. Meus irmãos, considere por motivo de grande alegria passar por várias provações. Tende por motivo de grande alegria. Olha o que Tiago diz. O passar por várias provações, variedade de provações. Irmãos, penso que às vezes falta-nos fé para nos alegrarmos no Senhor em situações diversas. Lembra de Abacuque? Quando ele começa o seu livro, capítulo 1 de Abacuque, ele diz, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escuta, gritar-me-ei violência e não me salva, e não há salvação.
Tu me mostra iniquidades e me faz ver opressão, pois tribulação e violência estão diante de mim, e a contenda e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça não manifesta, nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. E a justiça é torcida. Irmãos, não é novidade, né? Mas Deus responde a Abacuque. E é tão interessante que ele diz assim, Abacuque, escuta aqui, escreve essa visão numa tábua grande, em outras palavras, com letras bem grandes, que até quem passar correndo consegue ler. Você lembra? Eu creio que a única expressão do vocábulo fé no Velho Testamento está aí. Ele fala, eis o perverso. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E aí, ele fecha o seu livro com uma oração. E ao completar essa oração, ele diz, ainda que, muito lindo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falte, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado no estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim, nesse caos total, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, que tragédia ele está falando, mas pela fé. As palavras de Abacuque contagiam a gente. Eu me alegrarei, exultarei nesse Deus da minha salvação. Alegrar em circunstâncias diversas. Paulo, escrevendo nos Romanos capítulo 2, disse, alegrai-vos na esperança de paciente da tribulação e perseverai na oração. E continua, abençoai os que vos perseguem. Salmo 128, gosto muito dele, assim, feliz. Feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Depois os irmãos vê essa história de um irmão, Horácio Gates Spanford. Eu cheguei até a anotar esse cântico. E depois fui ver a tradução. Tentei ficar sendo original, não é bem o que está lá, não. Parece que a tradução não foi muito adequada, não. É cantado assim, se paz a mais doce quiseres gozar, se dor a maior, mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre eu sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O título original, me lembra aí, Rúbia? Fugiu? Está tudo bem com a minha alma. Sabe, irmão, quando ele escreveu esse cântico? Havia mandado sua família, né, para uma viagem, curtar bem aqui a história. Na hora ele não pôde ir, mandou a esposa e as filhas, 4 filhas, e houve um naufrágio, e ele recebe um telegrama da esposa, né? Viva, porém só. As 4 filhas sucumbiram. Ele, como já tinha tratado de ir, e foi encontrar com a sua esposa. E pede o capitão daquele navio para falar para ele onde foi que aconteceu o naufrágio. E ele fala, foi mais ou menos aqui que aconteceu. Ele vai para o seu lugar de aposento no navio. E em comunhão com Deus, Deus dá esse poema, que mais tarde tornou-se um cântico. Minha alma está em paz com Deus. Perdeu as 4 filhas. Irmãos, quando Paulo fala lá em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele cita, nem morte. Muito bem, pulando para o terceiro pecado que cometemos e nem percebemos. Ou você não comete esse pecado e não se alegrar sempre no Senhor, ou tem hora que você está bravo dando soco na mesa. Queridos irmãos, o outro é alguém adiantou aí, seja a vossa moderação, pois de todos os homens perto está o Senhor. Essa palavra moderação
Eu não sei falar no original, não sei o quê. É ser íntegro, ser suave, ser gentil. Tem tradução que fala ser bondoso. Outros dizem, seja amável. Que todos vocês sejam amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Outra diz assim, sejam conhecidas de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Nós temos que admitir que bondade não é o nosso rótulo, não. Mas temos que ir diante do Senhor e pedir, Senhor, dá-me isso que o Senhor tem, sua bondade. E só Ele pode nos dar. E lembra-se, irmão, bondade é o fruto do Espírito. Lembra? Né? Alegria é fruto do Espírito. É lá em Gálatas 22. Né? Portanto, temos dificuldade nessa área? Sim. Mas precisamos ser bom. Eu não esqueço de um bom tempo atrás, o Ruth me pedia assim, bem, você poderia pendurar essas roupas no varal? E eu ia como aquele desenho antigo do Zé Buscapé, resmungando. E aí, uma reunião de casais, eu ouvi ela falando para uma das irmãs. Ela não percebeu o que eu vi. Eu peço o Wilson para pendurar a roupa para mim. Ele pendura, mas reclama. Aquilo foi uma burdoada em mim. Eu falei, bem, você me perdoa. A gente não gosta. Se pede para a pessoa fazer um favor, a pessoa vai de boa vontade. Se você puder, pode deixar. Não é verdade? Irmãos, nós duvidamos de que Deus ama aquela pessoa com quem nós nos temos usado de bondade, da mesma forma que Ele nos ama. E se agimos com bondade, o Tiago não está aqui, né? Se agimos com bondade, nós vamos cativar aquela pessoa. O Tiago compartilhou comigo, eu não tenho os detalhes, eu consegui, que falou que a Índia era para ser um dos países mais cristãos do mundo. Olha só. Porque o Gandhi, ele leu a Bíblia e ficou admirado, e procurou um lugar para poder entender melhor. Mas só que ele foi maltratado, mal recebido naquele lugar. E olha o que deu a Índia. Eu não quero procurar. Quem falou para a gente foi o Tiago. Uma visita que nós estávamos fazendo, ele comentou isso. Eu falei, meu Deus, como agir com bondade faz diferença. Se você agir com bondade com a pessoa que você nem conhece, isso cativa, irmãos. Isso é impressionante. Então, irmãos, que o Senhor ganhe isso em nós, em obediência a Ele, porque é fruto do Espírito e é uma ordem do Senhor, e aquele que tem os meus mandamentos guarda. Esse que me. Irmãos, estão entendendo? A seriedade. Temos dificuldade nessa área, mas temos o Senhor que nos supre, que nos capacita. Por quê, irmão? Não vivemos numa sociedade perfeita ainda. Não chegamos ao céu. Lá? Amém. Então temos que tratar de cumprir esse mandamento. E como temos? Por quê? Porque Deus está nos preparando para o reino. Estamos sendo treinados aqui. E devemos ter esse coração, Senhor. Cumprimento a tua vontade. Não a minha, mas a tua. Jesus fez isso. Senhor, Pai, a tua vontade, não a minha. Né? Quarto pecado. Esse eu tenho certeza que ninguém aqui tem. É o verso 6 aí do capítulo. 4 de Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E Paulo nos dá a dica. Ninguém aqui, né? Não andeis. Irmão, é andar ansioso. Ter ansiedade é normal, porque tem um sistema de defesa. Mas andar ansioso, aí torna-se pecado. O Uber está ali, tem que falar com cuidado. Quando falava em viajar, agora eu consegui pedir, Senhor, me ajuda. Quando falava em viajar lá em casa, uma semana antes eu estava a 1000. Ao ponto de pai, calma. Verdade.
Hoje eu estou preparando para a gente ir para São Lourenço, o Senhor tem a cada dia me consolado. Né? Eu falei assim, eu não posso ficar assim, não. Isso, a pressão vai lá nas nuvens. Né? Não andar ansioso, esse é que é o caso. Ter ansiedade, não. Né? Mas nós precisamos nos aquietar nos braços de Abba. Não ficar agitado, porque essa ansiedade, como eu estou falando assim, contagia os que estão perto da gente. É sério, né? Talvez eu entenda que esse é o mandamento mais complicado para a gente resolver. Porque temos mesmo que suplicar ao Senhor. Deixa eu dar um exemplo para você, e me ajude aí. Pode responder. Digamos que você está a 5 horas de Belo Horizonte. Você, na noite anterior, calcula, eu tenho que levantar tal hora, tomar o café e sair tal hora. Só que, digamos, você teria que levantar às 6 horas, você levanta às 7. E você precisava estar naquele local no horário conforme você já tinha estabelecido. Tem que sair às 6 para chegar no horário certo. Aí você levanta com 1 hora de atraso. Como é que você já levanta? Como é que fica? Como é que é a situação? Aí você sai se atropelando, não tem jeito. E vai se atropelando o tempo todo, e você entra no seu carro e vem dirigindo a que velocidade? 60? 70? Hein? Como é que é? 60? 140, 120 por aí, né? Irmãos, você acha que numa velocidade dessa você pode confiar no Senhor para te guardar? Eu acho que numa velocidade a 140, por aí, ou mais, ou por aí, você vai precisar de muitos anjos para poder te guardar. Agora, o problema é que dizem que chegou a 110, os anjos estão ali. Passou dos 110, eles pulam fora. Nem os anjos estão para te guardar. Aí você está complicado. Irmão, se você não é ansioso, fala, atrasei, paciência, liga, comunica. Hoje comunicar é facilidade. Não vou chegar na hora. E vem em paz. Esse deve ser a nossa. Mas invertemos. Nós achamos que podemos, que podemos. Os irmãos estão entendendo a clareza? A ansiedade faz isso com a gente. Eu tenho que chegar. Queridos irmãos, Jesus disse para a gente não andar ansioso pela vossa vida. Quantas vezes de comer, de beber, de vestir, o que for. Coloca isso para a gente. Né? Ele diz para Marta, Marta, lembra? E o versículo eu gostei muito de dizer, andas, outra inquietas, mas essa palavra é, andas ansiosas, te aflige com muitas coisas. Imagina, e é comum, você convida a pessoa para ir em sua casa e por alguma razão se atrasou, uma coisa, a casa está suja, ou você não terminou o lanche, como é que você recebe aquela pessoa? Você fala, fulano, calma, não consegui resolver nada, vou tentar colocar as coisas no lugar com calma, ou como é que você faz? Foi esposa com o marido, fulano, senta lá na sala, segura a pessoa o mais possível lá na varanda, para mim poder adiantar aqui. Não é verdade? A ansiedade faz isso com a gente. Irmão, seja autêntico, sejamos autênticos, é isso que eu tenho, isso que eu vou fazer. Ó, acordei tarde, me enrolei todo, ó, como é que está isso aqui? Né? Marta estava a 1000, e o Senhor percebendo, né? Ela vai falar com o Senhor, não deu outra. Ele nos fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7. É difícil, irmão. Digo com toda sinceridade, é difícil. Falta emprego, falta saúde, você vai ao médico e ele diz assim, não tem jeito não, daqui 3 meses você vai embora. Se você é uma pessoa tranquila, você é aleluia, vou estar com o Senhor.
Mas se você é ansioso, não vai chegar nem aos 3 meses, possivelmente vai embora ali mesmo. Irmãos, como é sério isso? Quando Paulo nos chama atenção, mas coloca diante do Senhor a sua ansiedade, as suas necessidades em oração, e acaso com súplica, mas, termina, com ações de graça. Irmãos, são pecados sutis que nós cometemos e nem percebemos. Que o Senhor nos ajude e nos guarde, nos livre disso. Paulo vai dizer, Coríntios 15, assim, olha, eu morro dia a dia, eu estou morrendo dia a dia. Irmãos, essa é a realidade. Eu tinha um primo que tinha pavor da morte, foi embora. Não teve jeito não. Né? Paulo diz nessa própria carta, Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo. Ah, irmãos, mudou tudo. E o morrer é lucro. Quero dizer para vocês, nós vamos ter muitas oportunidades durante o restante da nossa vida de experimentar essa situação de ansiedade. E espero que os irmãos lembrem desse momento aqui, falem, Senhor, me ajude, né? Me socorra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é a advertência. Paulo tem motivo de sobra. Se você ler 2 Coríntios capítulo 11, o que ele fala das adversidades que aconteceram, de surra que ele tomou, ele fala de quarentenas, né? De naufrágio, de nudez, de fome, de perigo. Ele usa assim, perigo, perigo entre os salteadores, perigo entre os patrícios, perigo entre os estrangeiros, mas ele fala assim, de perigo, de situações entre falsos irmãos. Isso me assusta. Ele fala que tinha tomado 5 vezes, menos uma, né? Dos líderes judeus, açoite. Essa própria carta de Filipos, como é que Paulo foi recebido lá quando ele foi pregar? Lembra? Ele vai parar na prisão. Talvez se fosse o Wilson, estava na prisão lá. Senhor, eu vim pregar o evangelho, o que fizeram comigo? Eles estavam louvando e cantando a Deus. Mexeu com os céus. Né? Irmãos, há perigo para todo lado. Mas há um Deus que cuida de nós e que nós precisamos ter essa fé de saber que Ele está conosco todos os dias, em toda hora, em todo momento. Ele não nos abandona. Né? Não andeis ansiosos. O outro, verso 11, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é realidade para você? Isso é realidade para todos nós? Estar contente em toda e qualquer situação. E às vezes as meninas, questão do emprego, tem isso, tem aquilo outro, eu falo assim, é assim mesmo. Acha que vai ser diferente? Não vai mesmo. Mas, irmãos, aprendemos a estar contente, a estar satisfeito. E o grande pecado aqui, irmão, é uma pergunta assim, você reclama? Se tem alguém aqui que não reclama, eu quero bater um papo com você. Porque é da nossa natureza reclamar. Se algo não está correto com a gente, vamos reclamar. O senhor, quando eu dei entrevista, eu ouvi ele fazendo uma entrevista e eu ri na brincadeira. Ele comprou a garrafa térmica e põe o café na garrafa, depois já bebeu, o café estava frio. Ele virou para ele e disse, esse café frio não dá. E café frio não é nada agradável. Não conservava quente. E virou para a esposa, eu vou lá trocar essa garrafa. Não, já passou algum tempo, você vai passar vergonha lá no, no supermercado, não mexe com isso não, deixa para lá. Ele aguentou mais uns dias.
E segundo ele, deu um sábado e falou, hoje eu vou lotar com essa garrafa. Não dá, não dá. E foi, mas nesse interim, ele ficou em casa brigando com o gerente. Eu vim trocar essa garrafa porque não esquenta o café, essa garrafa não funciona, não sei o quê, não sei o quê. Ficou brigando com o gerente sem ter ido lá no supermercado. E virou para a esposa dele, foi ensaiando, foi ensaio. Chegou no supermercado, virou para o gerente, aqui, ó, essa garrafa não esquenta, não funciona, eu quero outro. O gerente falou assim, pois não, pode deixar esse aqui, ó, pega lá, tem outro semelhante, só pode pegar lá. E ele falou que foi o Carrefour, que foi no Carrefour. Aí ele pegou a garrafa e ficou achando estranho, porque ele já tinha brigado em casa com o gerente o tempo todo, e chegou lá, o gerente falou, não, pois não, pode deixar aí, pode pegar e troca. Não falou nada, simplesmente falou, vai e troca. Mas você não vai me cobrar nota fiscal, porque eu não tenho nota fiscal? O gerente, meu amigo, pode levar. E ele ficou no ar, porque ele já tinha brigado com o gerente, chegou lá, o gerente não brigou com ele. Foi para casa. Quando chegou em casa, virou para a esposa, bem, o negócio é o seguinte, eu cheguei lá, sabe que o gerente não falou nada, chegou, põe a garrafa, pode deixar essa garrafa aí, pega outra nova lá e leva, você pode com um negócio desse? Que coisa! Ele falou assim, coisa foi o que eu fiz, não foi no Carrefour que nós compramos. Irmãos, muitas das vezes nós ficamos bolando em casa uma série de coisas, em vez de falar, Senhor, eu estou com essa questão, me dê uma solução, me dê paz, né? Para resolver isso. Não, nós já entramos num terreno humano por falta de fé e brigamos até com o invisível, né? O homem não estava lá e já estava brigando para reclamar. Então, essa é a nossa natureza, por isso o Senhor tem que nos ganhar. Vivemos uma época, irmão, como Daniel nos diz lá, que temos sido oprimidos, temos sido magoados. Daniel 7:25, né? Mas somos chamados a atenção aqui nessa carta de estarmos satisfeitos em toda e qualquer situação. Lembrando, irmão, nós temos um Pai. E que Pai é esse que nós temos? Né? Que Pai amoroso, que realmente tem cuidado de nós. É triste reclamar. Os que são pais aqui, imagina, se faz as coisas para o seu filho tem reclamação. Que coisa! Aí nós temos que orar, Senhor, e muda. Né? Os que são pais aqui, lembra disso. Você imagina, você trabalha, você dá ao seu filho melhor, no final, em vez de falar muito obrigado, o pai manda um negócio, vai reclamar com você. Como é que você fica? Nós fazemos isso com o Senhor. A reclamação nada mais é de não estar satisfazendo a nossa alma que não foi tratada. E a nossa alma, irmãos, não deixa não, porque ela só pende para um lado. Se não for a graça, não tem conserto. Como cristãos, irmãos, devemos desenvolver a nossa salvação dia a dia. Numa fé fiel, real, no nosso viver diário. Os desafios são grandes em relação a desentendimento, a não nos alegrarmos, a não termos moderação, a andarmos ansiosos, a reclamarmos. É o tempo todo. Enfrentamos esses desafios. O meu sogro, eu reunia na Igreja Batista, um dia chegou Wilson, e lá tinha um delegado. E ele via pelo Antônio Carlos, e um outro motorista, ao passar por ele que tinha fechado, coisa assim, não estou lembrando com muita clareza, mas é por aí. Falou algo inadequado para ele, e quando acabou de passar, ele viu o emblema da Igreja Batista da Lagoinha no carro.
Fechou o sinal e ele anotou a placa. Ele era o delegado, anotou a placa do carro. E mandou intimação para aquele motorista. Perguntou para ele: você é o motorista do carro tal, 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 que tem um emblema de Brasil? Ah, sou um cristão, não sei o quê. Eu falei: esse tipo de cristão é interessante. Porque eu sou aquela pessoa que você fez aquele sinal e falou algo inadequado. Onde está na Bíblia que nós devemos agir assim? Por que ele agiu assim? A sua ansiedade de poder chegar depressa. E sai cedo de Venda Nova, com o carro de Rubio, para ir para o centro. Sabe o que é essa avenida? Eu não sei que salva tanto carro, não, quase a maioria delas, né? Da ansiedade desse homem. E esse delegado pôde conversar com esse irmão, espero que ele tenha consertado. Porque a ansiedade faz isso com a gente. E se a pessoa, como cristão, ainda tem uma atitude dessa, ele precisa mesmo, eu vou dizer, de uma renovação completa. Irmãos, esses pequenos, né, vou dizer assim, pecados que nós cometemos e nem percebemos, precisamos ter muito cuidado, porque isso esfria a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa atitude uns para com os outros, né? Vem aí o Wilson reclamão. Oh, o que é isso? Eu tenho misericórdia, né? Mas e vem aí o Wilson, uma pessoa que ama e adora e louva o Senhor, e tem palavras adequadas, e assim seja com todos nós. Sei, irmãos, que tratar de assunto prático é meio delicado, mas que não falte para você e para mim uma vida equilibrada. Uma vida que adore e exalte realmente o Senhor. Nesses 5 deslizes que cometemos na nossa vida, qual que te pega mais? Qual que te atinge de uma maneira muito forte e que precisa ser tratado? Eu peço, irmão, que hoje na sua casa, se você é uma pessoa que com facilidade discorda de quem quer que seja, se você é um que não se alegra, principalmente com a salvação, com o Senhor, e a desalegrar sempre, mesmo em circunstâncias adversas. Se você não usa de bondade, de moderação, de amabilidade, qual dessas te pega? Se a sua vida é uma vida de andar ansioso por tudo, e a palavra de Deus, por coisa alguma, como já dissemos, a ansiedade vem, mas ela precisa ir embora. Vivemos pacificamente, não andar ansioso. E se você se encontra reclamando, que o Senhor guarde a você e a mim de tais coisas. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós pedimos mesmo, Senhor, que nos guarde, nos livre, Senhor, de situações como essas, e que possamos ser achados como aquelas pessoas alegres, felizes, exultantes por saber que temos um Pai bom e um glorioso Salvador. Que o Senhor nos liberta, Senhor. Se alguma dessas coisas tem nos pego, tem nos prendido, liberta-nos, ó Pai. Para que, livres dessas situações, possamos viver dando um belo testemunho do Deus a quem servimos. Obrigado por esse tempo de estarmos aqui juntos. Obrigado pelo teu grande amor por nós. E a nossa oração é a fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.